Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, neste momento, eu convido você para que pegue as Escrituras e convido ao Pastor Luca que fique à vontade na exposição do tema de hoje. Graças a Deus. Estamos iniciando mais um tema, então, da série Reflexões e Exortações. Procuraremos meditar, pensar, analisar e detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Que possamos, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados à atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar nossos costumes, atos e até opiniões. Como sempre, nós lemos Romanos 15, verso 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Como sempre, nós trazemos um resumo do programa passado. No programa passado, programa número 14, tivemos uma conversa aberta, a qual nós intitulamos Semeando a Palavra. E esse programa foi um programa aberto devido a nós estarmos fazendo um teste nos nossos aparelhos. E nesse programa nós apresentamos aos ouvintes várias páginas nas redes sociais, onde você pode encontrar e compartilhar a fé da Igreja de Deus. É isso, compartilhe, visite as nossas páginas, compartilhe com seus amigos, com seus familiares a palavra de Deus. Como não trouxemos, como de costume, o resumo do programa, número 13, estaremos trazendo neste programa. Vamos ao resumo do programa número 13, Humildade. Iniciamos com Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Trouxemos Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Deixamos muito claro o significado da palavra humildade. Nesse sentido, trouxemos 30 sinônimos da palavra humildade. Trouxemos as palavras de Jesus registradas em Mateus 5:3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Apresentamos uma parábola de Jesus na qual ele ensinou: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Apresentamos as palavras do irmão Paulo, o nosso irmão Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, deixando claro que não é aprovado quem a si mesmo se louva, em 2 Coríntios 10, do 17 e 18. Trouxemos o seguinte conselho do irmão Paulo: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Romanos 12:3, nova versão linguagem de hoje. Apresentamos o seguinte pensamento: por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. Mostramos que a falta de humildade fez um rei pastar com animais. Destacamos as palavras do irmão Paulo, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós, segundo aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 5 ao 7. Finalizamos com as palavras do irmão Pedro, registradas em 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros,
ou seja, aquele que cuida da despensa, administrador do celeiro, distribuidor de algo que está sob sua guarda, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Se você não ouviu esse programa, é só solicitar o áudio. Hoje traremos o programa número 15, Pacificadores, promovendo a paz. Mateus capítulo 5, versos 2 e 9. Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, amém. Jesus disse: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vivemos num mundo onde podemos dizer assim, nós não temos muitas guerras. As pessoas sempre falam isso, né? Vivemos até numa era considerável de paz, né? Na Idade Média, guerra era muito comum, não era cooperador de Giliardi. Sim. Hoje nós vivemos assim, as pessoas dizem, num clima de paz. Na verdade, nós vivemos uma guerra interior, uma guerra dentro das pessoas. O mundo, na configuração, eu costumo dizer assim, que está, não permite que as pessoas vivam de fato em paz. E quando há uma deficiência em vivermos em paz internamente conosco mesmo, é muito difícil que nós venhamos de fato ser pacificadores. Como vamos pacificar se há um conflito interno dentro das pessoas, a ausência de paz? Infelizmente, essa é uma verdade. É uma verdade. Falta paz. Ainda mais com a pandemia que nós estamos vivendo a nível mundial e tantas inseguranças. Nós vamos fazer um tema nesta manhã que vai nos auxiliar, nos ajudar na compreensão do que é ser um pacificador e na compreensão de buscarmos a paz verdadeira para que assim nós possamos, com a força de Deus e a graça de Deus, trazermos e manifestarmos a paz que é a paz que procede de Deus. Para iniciar a nossa reflexão, vamos explorar o significado da palavra pacificador. Pacificador, aquele que estabelece a paz, que busca pacificar, apaziguar. Para uma melhor compreensão, vamos ao sinônimo de pacificador, que é conciliador, amigável, conciliador, pacífico, cordial, harmonizador, aplacador, apaziguador, pacificante, acalmador, apaziguante, aplacante, apaziguamento, pacificação, tranquilização. Também nós temos 35 antônimos de pacificador e convido ao ouvinte para nós conhecermos. Processivo, desordeiro, bulhento, aquele que é dado a brigas, rixador, aquele que provoca rixas, brigas, rixoso, aquele que se envolve em disputa ou gosta de apostar por rivalidade, acutilador, indivíduo valente, acutiladiço, brigão, brigoso, brigador, brigante, dísculo, quem ou que é agressivo, brigão, desordeiro, revolvedor, que se movimenta, mistura, agita ou etc. Que revolve, espancador, guerreão, desarmonizador, desconcertador, desinquietador, que causa desassossego, arruaceiro, aquele que promove ou participa de arruaça, briguento, revolucionário, provocador, inquietador, fomentador, amotinador, alvorotador, conflituoso, litigioso, guerreiro, combatente, perturbador, turbulento, brigão, chinfrineiro, amigo de fazer chinfrins, algazarras, gritarias, turbulento, violento, agressivo. Trouxemos aí o antônimo, né? O contrário de pacificador. É comum a gente encontrar pessoas assim, não é não, cooperador? Infelizmente, pastor, a gente encontra, é comum.
Eu não engulo sapo. Comigo é direto. Eu sou assim mesmo, é minha natureza. Quantas vezes Jesus estava em certas situações e tinha razão e preferiu ficar quieto? Quantas vezes? Pacificador é aquele que restabelece a paz, acalma, apazigua, ou mitiga, devolve ou restitui a paz. Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso nos ajuda a entender os motivos que levou Jesus a dizer aos seus conterrâneos judeus que eles eram filhos do diabo. Jesus acabou dizendo para os seus conterrâneos que eles eram filhos do diabo. Ouça, Jesus disse-lhes: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. O diabo é mentiroso e pai da mentira. João 8, versos 42 e 44. Os pacificadores são chamados os filhos de Deus, aqueles que não promovem a paz, buscam a guerra, que era o caso dos conterrâneos de Jesus. Ele disse: vocês têm por pai o diabo. Se são verdade as palavras do nosso Senhor Jesus, que os pacificadores são chamados filhos de Deus, o contrário, são chamados filhos do diabo. E para confirmar isso, Jesus deixa esta palavra para nós aqui registrada. Mais uma vez, o que é uma pessoa pacificadora? Aquela que restabelece a paz, que busca pacificar, apaziguar. Eu acho aqui interessante também consultarmos o sinônimo da palavra pacificadora, conciliadora. Não é isso? Harmonizadora, pacífica. Isso. E eu pergunto, você se acha uma pessoa conciliadora? Ajuizada. Tem outras também. Judiciosa, moderada, ordeira, sensata. Pergunto, você se acha uma pessoa harmonizadora? Harmonizadora, cooperador Giliardi? Conciliadora, pacificadora, pacífica. Se sim, você pode ser chamado filho, filha de Deus. Você é uma pessoa pacífica? Pacífica. O que é pacífica? Calma, pacata, sossegada, mansa, ordeira, tranquila. Se sim, então você é uma pessoa bem-aventurada e será chamada ou chamado filho de Deus. Caso contrário, você será chamado filho do diabo. E eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer: aquele fulano, aquela lá, aquele é um filho do diabo. Eu já ouvi gente falar isso. Já ouviu o cooperador? Acontece, né? A gente já ouviu sim. Ele é filho do diabo, aquele filho do diabo lá, o filho de Satanás. Ou endemoniado, aquele endemoniado. Que terrível, né? Terrível. Somos aconselhados: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos 14, verso 19. O irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós,
que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Romanos capítulo 15, verso 13 e 14. O Deus de esperança vos encha de todo o gozo, gozo, de todo gozo e paz em crença. O sábio Salomão, ele disse: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de problemas. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios, capítulo 12, dos versos 19 ao 22. Os que aconselham a paz têm alegria. Ouça o que o próprio Deus fala das pessoas que não promovem a paz. Olha as palavras de Deus ao profeta Jeremias. Uma flecha mortífera é a língua deles. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, e com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Deus diz: porventura por essas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Jeremias 9, verso 8 e 9. Eu acho interessante trazer aqui alguns sinônimos da palavra paz. Paz, alguns sinônimos, cooperador. Ausência de conflitos, acordo, amizade, avença, conciliação, concórdia, entendimento, harmonia, união. Na sequência nós temos ausência de barulho também, de agitação, né? isso, amém. Calmaria, quietude, remanso, repouso, silêncio, sossego. E o irmão Paulo, ele escreve, olha o que ele escreve. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Nosso irmão Paulo fala: tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 11 ao 15. Olha que conselho maravilhoso. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. É nossa obrigação exortar, sim, mas também edificar uns aos outros. Admoesteis os desordeiros, tende paz entre vós. Sustenteis os fracos. Reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Cooperador Giliardi, eu já vi tanta coisa nessa vida. Eu não sou tão idoso assim, eu tenho menos de 50 anos, vou fazer 50 anos agora no mês que vem.
Mas fui criado no Evangelho, nasci no Evangelho e sempre acompanhei meus pais em todos os trabalhos que eram feitos. E eu já vi pessoas num bairro brigarem entre si, dirigentes de grupos, de igrejas, e montaram uma igreja lá na esquina. Eles montam a igreja, né? Eu não tenho vergonha de dizer aqui, não. A maioria dos grupos religiosos que existem é frutos de briga. Pode ler a história de cada um. É fruto de briga. Como é que as pessoas vão transmitir a paz se são briguentos um com o outro? Tem crente que briga num grupo, vai para o outro, briga no outro, vai para o outro, briga com o outro, vai para o outro. Tem gente que vive um tempo todo num lugar, e quando ele sai, ele critica aquele lugar, que aquilo ali não serve mais, que aquela congregação não serve mais. É assim que nós estamos sendo filhos de Deus? Tende paz entre vós. Os desordeiros é para ser admoestados. Mas não dá certo aqui, eu vou para lá. Sai, divide, leva pessoas com ele, fere corações, não está nem aí. E só os anos para consertar os erros que as pessoas fazem. Só anos e anos e anos para consertar. E o pior de tudo, que todos nós somos filhos de Deus. Todos esses que agem assim são filhos de Deus. Para aqueles que creem, cooperador Giliardi, que vão para os céus, deve ter um cercadinho para cada um lá. E para aqueles que creem que vai estar no reino de Deus, deve ter uma parte da terra para cada um. Deve estar escrito isso na Bíblia. Olha, nós vamos separar, um vai morar em tal lugar, outro vai morar em tal lugar, porque parece que é isso. Parece que a gente vai ter que viver enjaulados. Me perdoe por ser franco, mas essa é uma verdade que nos envergonha. E aí, para complicar mais, todos querem ser corpo de Cristo e igreja de Deus. Todos nós queremos ser. O escritor aos Hebreus nos exorta: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes esteja sarado. Ele nos adverte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação nós não vamos ver o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se priva da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, isso mesmo, raiz de amargura, brotando, vos perturbe. É isso, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, verso 13 ao 14. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie. Infelizmente, nós vivemos uma época em que falta verdadeiramente esse espírito de pacificador, essa qualidade. O sábio Salomão escreveu: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. A iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16, versos 6 e 7. Então nós somos aconselhados, se depender de nós, ter paz até com os nossos inimigos. Segundo Tessalonicenses 3, verso 13 ao 16, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nós não devemos cansar. Tem gente que diz assim: eu estou tão cansado. Não, o conselho é: não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedece à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo. Não é para nós termos ele como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Admoestai-o como irmão. Ora,
o mesmo Senhor da paz, olha aí, o Senhor da paz, vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Paz de todas as maneiras. E era por isso, cooperador Giliardi, que o salmista Davi orava: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal no seu coração. E é o Salmo 28, verso 3. O irmão Pedro escreveu: graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 ao 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Está claro que quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, a graça e a paz tem que ser multiplicada. Infelizmente, nós não vemos isso acontecer. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É isso? Seja multiplicada. A graça e paz. Sabe o que é graça? Graça é quando você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. Quando as pessoas fazem coisas para nós que não está adequado, nos chateia, mas nós mesmos assim olhamos para ele com misericórdia. Esse sentimento está no coração daqueles que conhecem a Deus e conhecem o nosso Senhor Jesus. E é claro, se somos participantes da natureza divina, é claro que temos que promover a paz. Eu vou trazer aqui alguns textos que comprovam que, de fato, o sermos participantes da natureza divina deve contribuir para a multiplicação da paz. Olha aqui uns textos interessantes. Romanos, capítulo 8, verso 6. O nosso irmão Paulo escreve: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu estou cheio do Espírito de Deus. Está cheio do Espírito de Deus, mas é brigado com o outro, não dá bem com o outro. O versículo que nós trouxemos, está na carne ou no Espírito, cooperador? Carne. A inclinação do Espírito é vida e paz, não é isso? Isso. Vamos a mais textos. O salmista, no seu capítulo 29, Salmos 29, verso 11, diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Paz é uma bênção, pastor Lucas. Amém. Salmos 119, verso 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Olha aí, a lei. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Eu conheço a lei de Deus, eu guardo a lei de Deus, mas não tem paz. Aqui diz: muita paz tem os que amam a tua lei. O profeta Isaías, no capítulo 26, verso 3, ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Amém.
Então, falando aqui da natureza carnal, falando da natureza carnal e divina, o irmão Pedro escreveu: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Pode? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Eu vou repetir. Onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E essa pessoa pode ser considerada cooperador auxiliar de filho de Deus? De maneira nenhuma. Olha o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Lembra da graça que nós falamos? Cheia da misericórdia, ou de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, verso 12 ao 18. Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 3, na Nova Versão Internacional, diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Graças a Deus. Ouça as palavras do irmão Pedro, o irmão Pedro. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, do 8 ao 12. Vamos ler o verso 11 novamente, cooperador Giliardi. Eu achei interessante o verso 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Busque a paz e siga. É isso. Refreia seus lábios de falarem engano, não é isso? Isso. Como falamos no programa passado, nós falávamos do poder que nós temos nas mãos hoje, né? Do poder que temos em comunicar em nossos dias devido ao desenvolvimento da tecnologia na área da comunicação.
Nesse sentido, eu achei interessante o comentário de Rodolfo Luiz Weber, arcebispo de Passo Fundo, sobre o poder dos meios de comunicação em nossos dias. Olha o que ele disse. Até o advento, ele diz, dos atuais meios de comunicação e das redes sociais, as palavras ditas normalmente ficavam num ambiente muito restrito. Era assim mesmo que acontecia, né? As pessoas conversavam e aquilo ficava por ali mesmo, máximo dentro de uma congregação, dentro de um bairro, não era assim, cooperador Giliardi? Sim. Dentro de uma comunidade, não era? Sim, sim. Mas, com o advento da tecnologia, ele diz, agora as palavras ditas ao pé do ouvido são possíveis de serem ouvidas em poucos minutos no mundo inteiro. Olha o poder devastador que uma língua má tem. O escritor, ele diz ainda, é um ambiente maravilhoso, ele diz isso aí, essa tecnologia, mas também é macabro. O escritor diz, o seu incalculável, o incontrolável potencial fascina e assusta, podendo gerar alegria, solidariedade ou alimentando ódio, raiva. Se já era grande a influência dos líderes, dos comunicadores, dos donos dos meios de comunicação, com o advento das novas tecnologias, a responsabilidade aumentou ainda mais. Tudo que for insistentemente repetido direcionará os pensamentos e as ações. Normalmente a notícia de um fato de violência vem acompanhado de comentários, hoje com a tecnologia, não é isso? Comentários, interpretações que vai direcionar o posicionamento dos receptores. Por isso que tem aumentado o fake news, não é isso? Isso. As pessoas têm um poder grande de transmitir. Essa é uma realidade que nós não podemos ignorar. Por isso, tenho certeza que promover a paz traz, sim, felicidade e evita problemas. E, de fato, você é uma pessoa bem-aventurada e você tem uma qualidade de vida melhor quando você é uma pessoa que promove a paz, quando você é uma pessoa que refreia os seus lábios. Se você consegue refrear os seus lábios, se você consegue transmitir a paz, se você não conversa tudo o que você ouve, se você não transmite tudo o que você acha, primeiro você analisa tudo para ver tudo. Tá aí, nós estamos vivendo uma época em que a morte está assolando as pessoas porque as pessoas não sabem quem acreditam. Uns dizem a vacina faz efeito, outros dizem não faz, outros dizem é isso, outros dizem é aquilo, cada um é doutor, cada um faz o que quer. E eu acredito que se nós não tomarmos cuidado, nós, a sociedade, e principalmente a sociedade que está aqui embaixo, aqui, ó, se nós não tomarmos cuidado da forma como nós estamos usando os meios de comunicação, daqui uns dias os senhores vão colocar limite. É isso. Eu acredito que você concorda que a violência está primeiro nas palavras. As palavras têm um incrível poder de criar ou destruir. E é isso mesmo, antes da violência física, normalmente vem a agressão verbal. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Quantos de nós, cooperador Giliardi, queremos ser pacificadores? Mas como eu disse, não há como ser pacificador se a paz não estiver dentro de mim. A paz tem que estar primeiro dentro de mim. Nesse sentido, eu achei interessante 10 dicas de como viver em paz, de José Roberto Marques, que é uma referência em desenvolvimento humano. Essa pessoa ganha dinheiro falando em desenvolvimento humano e falando muito de como adquirir a paz e coisas assim. 10 dicas de como viver em paz. Nós não precisamos muito disso, de autoajuda, porque se deixarmos tão somente o Espírito de Deus nos dirigir, se deixarmos o Espírito de Deus dirigir as nossas mentes, os nossos corações, com certeza nós seremos uma fonte de paz. E as pessoas, elas sentirão paz ao dialogar conosco, ao conversar. E nós podemos transmitir a verdadeira paz que nós recebemos, como o nosso Senhor Jesus disse, da paz que Ele deu a cada um de nós. Primeiro, Roberto Marques diz, seja a paz
que deseja ver no mundo. Diz bastante coisa para nós, muitos de nós queremos paz, não é, cooperador Guilherme? Mas nós mesmos não conseguimos ter paz. Verdade. 2. Entenda que amar não é controlar. Me permita. Pois Muitas não, pessoas acham que amar é controlar, né? É verdade. E aí criam uma série de discussões, de brigas, né? Infelizmente. E perde a paz, não perde? Perde. 3. Exerça o perdão. Muitas pessoas não querem perdoar, pastor Lucas. Não há como ter paz ou ser pacificador se eu não estou disposto a perdoar. 4. Priorize o diálogo. Sem diálogo tem como ser pacificador, irmão? Não. 5. Cuide da sua saúde. Esse aqui é muito importante. Quantas pessoas, né, cooperador Guilherme, têm perdido qualidade de vida, não? Isso. Deitam, não dormem, ficam parte da noite acordado, deitam até, tentam deitar, dormir, mas acordam, não tem jeito, tem que levantar, fica andando na casa de um lado para o outro, abre a porta, sai para fora. Isso é, de fato, uma perda de qualidade de saúde devido à forma como o mundo está organizado e à falta de uma paz interior. Infelizmente. 6. Seja otimista. Os pessimistas estão muito aí, pastor Lucas. Felizmente. 7. Respeite as diferenças. Respeitar as diferenças. Temos que respeitar. E não só, cooperador, respeitar, mas também elogiar as qualidades que as pessoas têm. Muitas vezes a pessoa tem tantas qualidades e tem 2, 3 defeitos. E nós otimizamos muitos defeitos. Mas esquecemos de falar das qualidades. Infelizmente. E assim nós não vamos promover a paz. 8. Agradeça por tudo o que tem. Importante. 9. Viva de forma organizada. E a 10ª, encontre o seu significado de paz. O que é paz para você? Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 27. Por mais que tenhamos que passar por momentos tensos, não podemos perder a paz e a capacidade de promovê-la. E nesse sentido, as palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos podem ser usadas aqui e aplicadas a nós. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Significado de turbar. Turbar. O que é turbar? Não turbe o coração. Tornar turvo, escurecer, tornar-se escuro sem luz, tornar opaco, que não permite a passagem de luz, que não é transparente, tornar-se sombrio, cheio de sombras, escurecer, tornar-se escuro sem luz, pôr em desordem, ausência de arrumação de organização. Turbar também é de agitar, transtornar, perturbar, inquietar, desassossegar, sentir forte comoção, alterar-se, inquietar-se. Esses são os significados de turbar. Não se turbe o vosso coração. Jesus disse: não permita que o seu coração se torne turvo. Turvo, nós falamos turvo, escuro. Eu acho interessante trazer aqui o significado de turvo. Turvo,
opaco, sem brilho, que está embaciado. Turvo também no sentido de agitado. O que é agitado? Agitado. Que se movimenta exageradamente, anuviado, repleto de nuvens, de neblina. Essa parte que se movimenta exageradamente é interessante, porque as pessoas ficam assim, pensam uma coisa, pensa outra, pensa outra, pensa outra, pensa outra, pensa outra, deita para dormir, fica pensando, agitado, anuviado, repleto de nuvens, de neblina. Também turvo no sentido de inseguro. Alterado por situações inesperadas, sem confiança, ou seja, olhar turvo. Turvo também para carrancudo. Que expressa um comportamento ou estado de espírito triste. Turvo também pode ser desequilibrado. Ou seja, sem tranquilidade. Provérbios 12, verso 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Também temos Provérbios 15, verso 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Temos o Provérbios 17, 22 que diz: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Coração alegre é um bom remédio. Tem gente que quer tomar remédio. Alegria é um remédio. Verdade. Alegria é um remédio. Devemos sermos pacificadores, e para isso nosso coração deve estar cheio da paz que recebemos por meio de Jesus. Ouça as palavras do Senhor Jesus a 2 dos seus discípulos. Que interessante esse texto. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou Jesus o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entrando numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se Jesus para eles, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Olha as palavras de Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas 9, versos 51 ao 56. O nosso comportamento identifica qual é o espírito que está em nós. A colocação é essa. Que espírito está em você? Que espírito está em mim? Jesus disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Vamos, Senhor, mandar descer fogo do céu. Quer que nós fazemos isso como Elias também fez? Bem como escreveu o cooperador Giliardi, o sábio Salomão: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorram coisas más. Provérbios 15, verso 28. Eles eram orgulhosos, os discípulos. O que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Foi o caso dos 2 discípulos. Quando o orgulho se refere à dignidade de uma pessoa ou ao sentimento positivo em relação a outro indivíduo, o orgulho é um sentimento positivo, né? Nesse sentido. Mas do jeito que os discípulos foram, ele estava meio que negativo, pastor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Provérbios 28, verso 25.
Mateus 5, verso 2 e o verso 9, Jesus, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos trazer aqui um bom exemplo nesse sentido, que é um acontecimento aqui envolvendo Nabal e sua esposa e o rei Davi. É um texto bastante longo, mas muito interessante. 1 Samuel, verso 25, dos versos 2 adiante. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis a aquele próspero: paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhuns lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criadores de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando, lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Davi, o rei, procurou Nabal e disse: paz tenhas. Mandou os seus servos e mandou eles dizerem a Nabal: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Mas Nabal não queria muito esse negócio de paz não, né? Acompanhe conosco o resultado da ação de Nabal. Vamos continuar a leitura. Continuando a leitura em 1 Samuel 25, agora dos versos 13 adiante. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Nabal destratou os mensageiros. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado
e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre os jumentos. E disse Abigail aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim, faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Que situação! Nós temos aqui o servo de Nabal como um pacificador. Ele ouve o que podia acontecer, ele sabia. Ele vai e relata para Abigail. Abigail também, como pacificadora, ela vai ao encontro de Davi. Nós temos aqui um exemplo de ser pacificador. Eu acho interessante nesse momento recordarmos o significado de pacificador ou pacificadora. Pacificadora ou pacificador, aquele ou aquela que restabelece a paz, que busca pacificar, apaziguar. Temos aqui um exemplo muito bom de ser pacificador ou pacificadora. Não temos, cooperadora? Sim, temos sim. Para ficar mais claro, vamos ao sinônimo de pacificador, que é conciliador, amigável, coisa que Nabal não era. Conciliador, pacífico, cordial, harmonizador, aplacador, apaziguador, pacificante, acalmador, apaziguante, aplacante, apaziguamento, pacificação e tranquilização. Abigail era uma mulher pacificadora. Já o seu esposo era o antônimo, o oposto de pacificador. Era. Vamos ouvir como agiu a esposa de Nabal. 1 Samuel 25, dos versos 23 adiante. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, eu falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da sua serva. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E, agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E, levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu senhor está atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te, então, da tua serva. Interessante que
Abigail, ela pede para a transgressão do marido ser sobre ela que o rei perdoasse. Ela conseguiu desviar a fúria de Davi e de seus homens. Ela foi uma pacificadora. Além disso, ela trouxe um conselho ao rei. O rei Davi ouviu o conselho da mulher, a esposa de Nabal. 1 Samuel 25, verso 32 ao 35. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinham trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amém. Davi era humilde. Aceitou o conselho de uma mulher. Muitas vezes existem homens que se comportam numa posição tão machista que acaba achando que mulher não pode aconselhar, que mulher não pode falar, que mulher tem que ficar quietinha. Não é isso, cooperador? Infelizmente. Davi diz: bendita tu. Davi era sábio. E o fato de ser rei não impediu ele de ouvir Abigail. Agradeceu a ela ainda. Nabal era um homem que não vivia em paz. Queremos aqui partir para o encerramento desta reflexão e dizer: a paz tem que estar dentro de nós, se queremos ser pacificadores. A paz tem que estar dentro de nós. E eu, quando meditava nisso, eu lembrei da ilustração A Verdadeira Paz. Uma ilustração que nos faz refletir sobre o que é verdadeiramente ter paz. Foi realizado um concurso de pintura com o objetivo de atribuir o primeiro lugar para o quadro que melhor representasse a paz. Dentre muitos, 3 finalistas ficaram empatados. O primeiro quadro retratava uma imensa pastagem com lindas flores, borboletas que navegavam acariciadas por uma brisa suave. Já o segundo quadro, pássaros a voar sob nuvens brancas, com a neve em meio ao azul anil do céu. Mas, para surpresa, o escolhido foi o terceiro quadro, que mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Esse foi escolhido. Indignados, os pintores não escolhidos questionaram a comissão que desempatou. Como esse quadro tão violento pode representar a paz? Como? O juiz, que era um senhor idoso, com uma grande serenidade no olhar, disse: Você reparou que em meio à violência das ondas e em meio à tempestade havia numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente. Reparou isso? A verdadeira paz é o estado de espírito inabalável que mesmo nos momentos mais difíceis permite-nos repousar tranquilos. Dessa forma, nós somos desafiados a ter paz em meio às tempestades da vida. Não somos só pacificadores, mas para pacificar temos que ter a paz dentro de nós. Assim achamos mais sentidos para as palavras do Senhor Jesus: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
João 14, verso 27. O irmão Paulo, que passou por várias situações, escreveu: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 e 7. Repito as palavras de Jesus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Portanto, quando estiver enfrentando as tempestades da vida, confie em Deus e mantenha a paz. Seja um pacificador, porque assim você passará por qualquer tormenta e sairá vitorioso. Jesus, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 2 e 9. Que o eterno nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, nos ensine a sermos pacificadores e que a paz dele possa estar no coração de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra que tem tocado os nossos corações, que por meio dela nós possamos melhorar os nossos comportamentos a cada dia, a cada momento, a cada instante. Dê-nos desta paz, ó Eterno, para que possamos transmiti-la a outros. Enche os nossos corações de paz, que nós possamos recordar a forma de vida que os nossos irmãos tinham no passado, no início, quando iniciaram a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que em meio a lutas e as dificuldades e prisões e açoites, eles tinham essa paz, a paz verdadeira. Nós somos um povo privilegiado de alguma forma. Não enfrentamos as lutas que os nossos irmãos enfrentavam, mas mesmo assim somos carentes. Temos uma deficiência muito grande em manter essa paz nos nossos corações. Rogamos que teu Espírito Santo, ó Eterno, possa adentrar os nossos corações a cada instante, a cada momento, e que a graça do Senhor e a paz que procede de ti possa enriquecer os nossos corações e possa ser abundante no coração de cada um de nós, para que assim nós possamos transmitir a tua palavra com virtude, com poder, por meio do testemunho também. Agradecemos por esta palavra nesta manhã. Oramos por cada um dos nossos ouvintes. Que cada um de nós possamos a cada instante sermos tocados por teu Espírito por meio da tua palavra. Rogamos também pelos pedidos de oração que têm chegado a nós, pela irmã Genilda, que rogou oração pela saúde dela. Estenda suas mãos de misericórdia, ó Pai, fortalecendo, restaurando na sua completa saúde. Também peço a tua misericórdia, o teu favor santo em favor da irmã Gerolinda. Estenda suas mãos de misericórdia, repreendendo o espírito da enfermidade, o mal, em nome de Jesus o Cristo. Oramos por outros pedidos de oração que têm chegado a nós. Estenda suas mãos, fortalecendo o coração de cada um, enriquecendo pelo teu poder. Conforte os corações enlutados também, dando força, graça, paz, meios e condições, para que cada um possa se restabelecer, ser restaurado naquilo que necessita e precisa. Somos gratos ao Senhor por tudo e rogamos que a misericórdia do Senhor possa enriquecer a cada momento os corações de cada um de nós. Assim agradecemos por mais um programa, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradeço pela audiência. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz seja com todos. Tenha uma ótima semana. Cooperador Giliardi, paz seja contigo. Faço das suas palavras as minhas, pastor. Paz seja com o senhor também, com a sua família. E que mais uma vez possamos estar atentos à palavra de Deus. E assim, fique com Deus, que vocês possam estar presentes nas demais programações da Rádio Encontro com Deus. Fique com Deus e até o próximo programa. E assim digo eu,
Iniciamos em nome do Senhor Jesus e também encerramos no nome do mesmo, em nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém.